e a competitividade um problema. Essa sessão, esse nosso primeiro painel, cujo tema é Indústria Forte, País Forte, irá discutir opções políticas para ajudar o Brasil a superar desafios e a embarcar em um novo ciclo de crescimento econômico sustentável e como garantir uma melhor integração dos setores industriais e serviços brasileiros às cadeias globais de valor. Lembramos ainda que as pessoas também estão assistindo a gente pela internet através do site fiesp.com.br/online. Então, agora, senhoras e senhores, para esta nossa primeira atividade neste seminário, o seminário Uma Agenda Positiva para o Brasil, neste nosso primeiro painel. Lembramos ainda que alguns painéis serão em inglês ou em outro idioma, então nós precisamos que quem se sentir à vontade pode retirar o seu fone de tradução simultânea no foyer, logo aqui na entrada do auditório. Quem ainda não fez e deseja fazê-lo, este é o momento. Como eu já disse, as perguntas serão sempre por escrito. Basta redigi-las, levantar a mão que as nossas recepcionistas irão até os senhores. Acho que agora sim a gente pode começar, então, a falar dessa nossa primeira atividade, que é o nosso primeiro painel. Indústria forte, país forte. Vamos iniciar, então. Chamamos primeiramente aqui ao palco para o nosso primeiro painel, Indústria Forte, País Forte, os moderadores, os jornalistas, Mônica Waldvogel e Gustavo Krieger. Chamamos agora senhor Álvaro Santos Pereira. Senhor Álvaro Santos Pereira é economista, jornalista e romancista português, assumiu em 2014 a liderança do Departamento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, que faz ponte com os Ministérios das Finanças e Economia dos países membros. Foi ministro da Economia e do Emprego de Portugal por 2 anos, de junho de 2011 a julho de 2013. Publicou vários livros, dentre eles O Medo do Insucesso Nacional, Os Mitos da Economia Portuguesa e Reformar Sem Medo, um independente no governo de Portugal. Chamamos agora senhor José Gerardo Hernández. Senhor José Gerardo é cônsul-geral do México em São Paulo e atende, além de São Paulo, os estados do Acre, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa Catarina. Hernández está no Brasil desde dezembro de 2010. Chamamos agora senhor Luiz Carlos Bresser Pereira. O senhor Bresser é economista, cientista político, administrador de empresas e formado em Direito pela Universidade de São Paulo. Foi ministro da Fazenda do Brasil de abril de 87 a dezembro do mesmo ano, durante o governo José Sarney, quando lançou o Plano Bresser, após o fracasso do Plano Cruzado e a alta da inflação. No governo de Fernando Henrique Cardoso, foi ministro da Administração e Reforma do Estado de 95 a 98, quando iniciou a reforma da gestão pública. Em 99, foi ministro da Ciência e Tecnologia. E chamamos mais uma vez ao palco o senhor José Ricardo Roriz Coelho. O senhor José Ricardo é presidente da Abiplast, a Associação Brasileira da Indústria do Plástico, também presidente do Sindiplast, o Sindicato da Indústria do Plástico, e vice-presidente e diretor titular do Departamento de Competitividade e Tecnologia da Fiesp. Agora, com a palavra, um dos moderadores, no caso a moderadora, a jornalista Mônica Waldvogel. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. É uma grande honra, um privilégio passar esse dia aqui com autoridades, especialistas que têm, digamos, essa tarefa de nos ajudar durante uma crise como a que passamos a construir novos consensos. A gente só consegue avançar e para frente influenciar
o Congresso e o resto da sociedade, a partir do momento em que combinamos, pelo menos em vários itens básicos, sobre o que temos de fazer para enfrentar a crise, para retomar o desenvolvimento. Parece que voltamos outra vez aos anos, final dos anos 80, final dos anos 90, discutindo esse tipo de item de agenda. Recuperação econômica, retomada do desenvolvimento. Mas é necessário que, com o que temos hoje, alcancemos novos patamares e consigamos resultados, como disse o presidente da Fiesp, no mais curto espaço de tempo possível. A gente está aqui na Casa da Indústria. O presidente Paulo Scaff nos deu esse número assustador de decréscimo do tamanho da indústria na produção de riquezas, aí da ordem de 8%. A indústria sempre foi e é uma grande locomotiva do crescimento, e isso nos preocupa extremamente. São números que vêm preocupando há muito tempo o Brasil e as autoridades e os estudiosos, e é preciso, sim, de uma vez por todas, enfrentar os problemas que têm feito a participação da indústria decair aqui na nossa produção de riquezas. E, nesse ponto, a pesquisa feita pela OCDE pode ser muito preciosa, porque aponta vários dos itens que devemos atacar, já que nosso problema central pode ser colocado todo embaixo desse enorme guarda-chuva da produtividade ou do custo Brasil, como costumávamos dizer tempos atrás, e vamos continuar dizendo por algum tempo. Então, eu pergunto, quais são os principais pontos, senhor Álvaro, que nós devemos atacar para termos essa ideia de que a produtividade brasileira entra num trilho mais fluido? O que, a partir da pesquisa de vocês, é mais complicado e quais deveriam ser as prioridades a partir dos estudos de vocês? Por favor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Eu devo dizer que acho que é importante nós pormos as coisas em contexto. Peço desculpa pelo sotaque, espero bem que consigam perceber bem. Pôr as coisas em contexto. Pensem há 20, 30 anos atrás o progresso que o país fez, o que o Brasil fez. O Brasil é um país de futuro, cujo futuro não chegava, mas finalmente parece que o Brasil tem condições para se tornar a grande potência industrial que o mundo merece e que o Brasil merece. E, portanto, eu acho que é importante ver esta crise, que é uma crise profunda, uma crise difícil para o Brasil. Se o Brasil tiver 2 anos em recessão ou 3 anos em recessão, vai ser a pior recessão desde os anos 30. Mas é preciso ver esta crise como uma grande oportunidade. Uma oportunidade para reformar. É preciso fazer o ajuste fiscal, mas mais importante é, como disseram alguns intervenientes, é pensar o futuro e que reformas é preciso fazer para a indústria conseguir avançar. Eu penso que o Brasil precisa de uma nova política industrial, não uma política industrial à antiga, não uma política industrial fechada, não uma política industrial que não esteja voltada para o mundo, mas uma política industrial que olhe para os setores de excelência que o Brasil tem e para outros setores industriais e diga, e perguntem aos empresários, que o governo pergunta aos empresários, o que é que vocês precisam no vosso setor para se tornarem mais competitivos? Que obstáculos é que nós temos que remover para vocês poderem exportar mais, para poderem produzir mais? Eu acho que isso é muito importante, fazer uma política industrial virada para os incentivos e não uma política industrial em que os governantes pensam que sabem melhor que os empresários. Não sabem. Eu fui governante e nós, quando fazíamos reformas, perguntávamos sempre exatamente aos empresários o que é que vocês precisam para vos facilitar a vida. O Estado não pode ser um empecilho, o Estado tem que ajudar saindo do caminho e abrindo perspectivas para os setores se desenvolverem. Voltando à sua pergunta, eu acho que é importante, primeiro, descomplicar. Simplificar, simplificar, simplificar é muito importante no Brasil. Se vocês virem o nosso relatório, que saiu ontem e que podem ver online, mas também que também está em português e que tem lá alguns gráficos bastante impressionantes, se vocês virem algum dos gráficos que nós temos, mostram que, por exemplo, a nível de impostos, as empresas brasileiras passam cerca de 2.600 horas por ano só a preencher papéis por causa dos impostos e para poderem pagar os seus impostos. Na América Latina, só para vos dar um exemplo, são 356 horas. De 2.600, 356. Nos países da OCDE, a média é cerca de 184 horas.
mais de 10 vezes menos que o Brasil. Portanto, simplificar o sistema fiscal é muito importante, ao mesmo tempo que se torna combate à burocracia. O combate à burocracia tem que ser a prioridade, uma das prioridades totais no Brasil, não tenho dúvidas disso. Portanto, descomplicar acho que é fundamental para o Brasil. Depois é preciso, obviamente, investir em infraestrutura. Nós temos muita recomendação, mas só para vos dar um exemplo também, o Brasil gasta muito menos em infraestrutura que um país médio, mesmo na América Latina. Só para vos dizer, o Brasil gasta neste momento em infraestrutura 4,5% do PIB, o que é menos que o Chile, que tem uma infraestrutura em média melhor que o Brasil, e que outros países a mesma coisa. E, obviamente, apostar nas qualificações, nas habilidades. Por exemplo, 65% das empresas dizem que os conhecimentos técnicos que precisam para a sua empresa não existem esses empregos técnicos. Portanto, é preciso apostar muito, ainda mais do que tem sido apostado nos últimos anos, num sistema de profissional virado para as empresas, em que haja estudo e vida empresarial nas empresas, que haja escola em alternância. O sistema judicial tem que ser mais expedito também. No Brasil, só para dar outro exemplo, para se conseguir fazer cumprir uma dívida num processo judicial, demora 731 dias, comparativamente a 230 dias na Coreia, 338 no México. Portanto, o Brasil é 2 vezes mais complicado do que o México a nível de sistema judicial, 426 horas no Peru. E, por isso mesmo, é importante avançar com leis para melhorar os procedimentos de insolvência, para simplificar, mais uma vez, para agilizar a reestruturação empresarial. Acho que isso é muito importante. E, portanto, a parte do sistema judicial, o sistema judicial, mais uma vez, tem que ajudar as empresas, não tem que ir contra as empresas. E, se me dá ainda mais 2 minutinhos, mais concorrência. O Brasil precisa de concorrência como pão para a boca. Os setores industriais, muitos setores industriais são muito mais concentrados no Brasil do que em países como a Índia, como a China, como a Coreia, como outros países que têm um setor industrial forte. É preciso apostar muito na concorrência, é preciso dar muito independência como tem cá, mas ainda reforçar mais os poderes dos reguladores e, principalmente, dar mais possibilidade às empresas de se formarem. As barreiras da regulação à abertura das empresas são muito altas, são das maiores do mundo. Portanto, simplificar. Programas como o Mais Simples devem ser alargados não só para as PMEs, mas a todas as empresas. Avançar com licenciamento zero, avançar com possibilidade de abrir empresas e licenciar empresas rapidamente. O Brasil tem que ser visto como um país amigo do investimento. E, neste momento, se vocês forem para fora do país, o Brasil, neste momento, não é visto como um país amigo do investimento, muito menos do investimento industrial, e, por isso mesmo, mais uma vez, descomplicar, simplificar é muito importante. Finalmente, mais comércio. O Brasil, o secretário-geral já disse isso, também temos gráficos que mostram muito, e evidências empíricas que mostram isso claramente. O Brasil exporta e importa muito menos do que um país da sua dimensão. O país tem que apostar mais em acordos comerciais, abrir-se mais ao mundo, tem que entrar nas cadeias de valor. Algumas das indústrias já o fazem, não é? A nível do agroalimentar, a nível da aeronáutica, já fazem isso, mas é preciso fazer muito mais. E para isso, mais uma vez, é preciso abrir a concorrência, é preciso dar oportunidades às pessoas e às empresas para crescerem e, principalmente, descomplicar. Obrigado, Dr. Álvaro. Essa sua observação do descomplicar é interessante no momento em que a gente vive o lançamento de um sistema chamado Simples Doméstico para impostos, que exigia tantas etapas de cadastramento que as pessoas não conseguiram preenchê-lo. Então, ir além do nome e o conceito. Se o sistema talvez fosse complicado e tivesse menos de 15 etapas, a gente tivesse conseguindo mais simples. Doutor Zé Gerardo, por falar em termos e palavras, uma das coisas que se discutiu aqui antes desse seminário na Fiesp é que a gente está falando muito em produtividade. E produtividade acaba sendo um conceito da porta da indústria para dentro, e produtividade a indústria brasileira vem trabalhando e vem conseguindo. O nosso maior problema é competitividade, quer dizer, o ambiente que cerca tudo isso que também está do lado de fora da porta da indústria. Um dos objetivos aqui desse seminário é exatamente a gente trazer boas experiências e ver como outros países superaram seus problemas desse tipo. No caso do México, que também tem esse desafio e que enfrenta desafios parecidos com o nosso,
Qual foi a resposta? Que tipo de reforma foi feita? Que tipo de resultado foi obtido? Bom, muito obrigado pelo convite para participar aqui. Eu começaria dizendo que eu conversando com o professor Bresser Pereira aqui pouco antes do começo do evento, a partir dos 80, teve uma quebra muito importante no crescimento econômico dos nossos países e temos lutado de diversas maneiras para conseguir a retomada do crescimento, né? A partir da crise da dívida no início dos anos 80, o México abriu a sua economia e virou membro da WTO. Nós não éramos membros da WTO, o Brasil já era membro. Tá? O México era até mais fechado, tá, do que era o Brasil. Então, o México começou a abrir a sua economia. Depois, com a queda do muro de Berlim, também teve um passo importante que o México deu, que foi decidir negociar o NAFTA. O México foi o primeiro país em fazer um acordo comercial com os Estados Unidos, depois do Canadá e do Israel, mas primeiro país em desenvolvimento. Muitos pensavam que a indústria mexicana ia ser destruída, não foi destruída, foi muito fortalecida a partir daquele evento. O México virou sócio da APEC, da Ásia, do Mecanismo de Cooperação da Ásia-Pacífico, virou sócio da OCDE. Tá? Então, o México, desde aquele então, já fez um esforço muito grande para se integrar à economia mundial, perdeu o medo de se abrir, perdeu o medo de receber sugestões, recomendações de um organismo como é a OCDE. A OCDE não é o clube dos ricos mais, tá? O México foi o primeiro país em desenvolvimento que virou sócio da OCDE, tá? E nós não mudamos logo, tá? A OCDE mudou também, porque a OCDE começou a receber países em desenvolvimento, agora temos mais países em desenvolvimento. O Brasil fala que não é sócio, mas de muitas maneiras já é sócio, porque participa de muitos comitês, participa de muitas iniciativas, tá? Só falta ser sócio formal, tá? Mas já participa muitos estudos que o Gurria falou que já tem feito, sete estudos do Brasil, são muitos estudos, tá? Que têm sido feitos, já contém muitas recomendações. Mas, dito isto, eu diria que a partir do NAFTA, e apesar de todas as recomendações que a OCDE fez, não somente a OCDE, mas também outros muitos think tanks e organismos, tá? O México estava faltando fazer as que nós chamamos reformas estruturais. Tá? O que é isso? Tá? Tirar a educação das mãos dos sindicatos, por exemplo, tá? Fazer uma reforma educativa, acho que isso era muito importante. Fazer uma reforma laboral que ajudasse as empresas, tá? A empregar mais pessoas, porque era muito difícil demitir as pessoas. Fazer uma reforma energética, tá? Que permitiria o investimento privado no setor da energia. Fortalecer a política de concorrência econômica, o nosso CADE, fortalecer o nosso CADE, tá? Eu confesso, fico um pouco surpreso às vezes que o tema concorrência econômica não é muito escutado aqui no Brasil. E o tema de melhora regulatória, eu nunca ouvi, tá? Eu nunca ouvi falar da melhora regulatória, tá? E nós temos uma comissão de melhora regulatória que faz os manifestos de impacto regulatório, tá? Que é um tema muito importante que eu gostaria também de tratar um pouco depois. Mas a partir também do ano 2008, depois da grande recessão, eu acho que começamos gerar um consenso entre os distintos partidos. Teve muita briga durante os anos 2000 e antes para ver quem levava o custo de fazer as reformas. Mas a grande virtude do atual governo foi que no começo do seu mandato, o presidente Peña Nieto conseguiu fazer um pacto político que permitiu que todos os partidos políticos e agentes políticos
consensuassem um listado de reformas que eram precisos para realmente o México decolar. Não era suficiente o NAFTA, tá? Não era suficiente ser sócio da OCDE, era suficiente, e talvez seja suficiente, tomara, tá? Implementar as reformas que estão faltando. Tá? Então, eu terminaria por aqui a minha intervenção e tomara que possa falar depois sobre outros projetos que temos com a OCDE. Muito obrigado. Sim, nós voltaremos a falar com o senhor. Eu queria perguntar agora para o ministro, o professor Presser Pereira, sobre justamente esse ponto da concorrência citada aqui pelo cônsul Hernandes. O senhor vem falando há muitos anos justamente sobre nossas dificuldades na indústria, particularmente, por causa do câmbio. Um câmbio supervalorizado dava um problema de concorrência, já uma barreira ali de cara. Agora, a gente até teve aí uma desvalorização em que talvez tenhamos chegado a uma moeda mais competitiva. Mas só isso vai resolver o problema? O que a gente tem de fazer, ministro? Então, Mônica, é uma maravilha ter a sua presidência aqui, a chairman. A Mônica, quando eu fui ministro da Fazenda, ela era foca, né? E era uma incrível foca. Estava começando o jornalismo e era de uma firmeza, de uma agressividade. Exatamente. Cheguei junto com o senhor lá em Brasília. Começamos juntos. Então, veja, uma coisa que... Falou-se que o problema fundamental do Brasil é a produtividade. Felizmente, você disse que não é, porque não é. Embora nós tenhamos tido um problema de produtividade sério nesses últimos tempos. Tá? De competitividade, ok, mas é uma palavra muito vaga, a palavra competitividade, mas é um problema de competitividade. Tá? O problema que nós temos, em primeiro lugar, é que nós estamos semi-estagnados desde 1980, como o México. Tanto o México, se for ver o crescimento do México e for ver o crescimento do Brasil de 1980 para cá, coisa muito parecida. O Brasil um pouquinho mais, mas agora vai ficar igual, com essa crise que está havendo aqui. E um crescimento muito baixo. O Brasil crescia, entre 1950 e 1980, a uma taxa per capita de 4,1%. Desde então, cresce a 0,9%. É uma diferença brutal. Quer dizer, que os nossos jovens estão sentindo muito claramente. Não eu, os nossos jovens. Quer dizer, e essa queda, e agora nós temos uma crise aguda, não é? Mas não é? Que vem em cima de uma quase estagnação que já dura um tempo enorme. Nós pensávamos que essa crise, que essa estagnação, que nos anos 80 foi completa, se resolveria com o Plano Real e não se resolveu. Quer dizer, em todos esses 35 anos, só houve 5 anos de boom, de crescimento mais forte, que foi um boom de commodities. Salvo isso, o Brasil cresce muito, muito pouco. E por quê? Qual é o motivo para isso? O motivo é fundamentalmente macroeconômico. Me dizem aqui, o governo é responsável sim, mas ele é responsável porque ele não tem sabido, desde 1980, não tem sabido administrar, não é, os 5 preços macroeconômicos do Brasil. Nós estamos aqui numa reunião de empresários industriais. Eu tenho sido um defensor feroz da indústria, porque eu estou absolutamente convencido que o desenvolvimento econômico se identifica com a industrialização, ou um pouco, agora mais tecnológico, ou melhor, hoje, em vez de industrialização, com a sofisticação produtiva. E a indústria faz parte, e alguns serviços importantes fazem parte dessa sofisticação produtiva. Então, eu estou aqui neste ambiente, e até agora eu não ouvi uma vez a palavra lucro. Mas vocês conhecem algum capitalismo sem lucro? Eu conheço. É o brasileiro. A taxa de lucro que as empresas industriais brasileiras tiveram nos últimos anos, né, depois que acabou o boom das commodities, foi incrivelmente pequena, coisa de 5% a 6% em média. O que significou que uma quantidade enorme de empresas fechou, que outras... Né, e que ninguém investiu. Né? Agora, por que essa taxa de lucro vem sendo tão baixa assim?
Ah, não, desculpe, tem uma outra coisa. Também ninguém falou aqui da taxa de juros. A taxa de juros no Brasil é escandalosamente alta. É de uma violência. Dizem que faz parte das regras da cultura brasileira. Não é? Quer dizer, a cultura brasileira é que os rentistas, os que vivem de juros, aluguéis, não é, têm uma senhoriagem sobre 6% do PIB nacional. Que é o que o Estado brasileiro paga de juros. E este ano vai pagar 8%, porque os juros aumentaram. Então, o empresário, para investir, o que o empresário precisa? Ele precisa de uma taxa de lucro, não é, que seja substancialmente maior do que essa taxa de juros absurda. E como é que é? Ela é igual ou menor em quase todo o tempo. Por que é tão baixa a taxa de lucro? Porque a taxa de juros é alta, eu acho que é essencialmente um problema político, né? Mas deixemos, tem outros problemas da taxa de juros também. Tem um problema fundamental que é a forma da Selic. Né? Nós temos um sistema de juros em que a taxa de juros, no fundo, é tabelada pelo Banco Central. Nós não temos um mercado de taxa de juros como tem todos os países da OCDE. Se nós quiséssemos aprender alguma coisa com a OCDE, a coisa mais importante hoje que nós temos que aprender era reformar a forma da política monetária, da instituição da política monetária do Brasil, do Banco Central, não é, fazendo com que a Selic desaparecesse. E nós tivéssemos, então, como tem os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, o Japão, a China, todos os países têm um sistema. Muito bem, isso é juros. Agora, mas por que a taxa de lucro é tão baixa? Porque o câmbio é apreciado no longo prazo no Brasil. A primeira pessoa que falou em câmbio aqui foi a Mônica. Ninguém falou antes. Os economistas não gostam de falar de câmbio, né? Os nossos países competidores não querem que a gente fale de câmbio, porque câmbio quer dizer competitividade. E no Brasil, nós temos uma taxa de câmbio que está apreciada em termos de 15% a 20% desde 1990. Variando. Quando acontece, como aconteceu agora, uma crise, como aconteceu uma crise em 2002 também, aí o câmbio vai lá para cima e deprecia. Mas depois volta. Há nos países em desenvolvimento, isso é uma teoria que eu tenho, uma tendência à sobreapreciação cíclica e crônica da taxa de câmbio. Crônica quer dizer o longo prazo. Ora, quando uma taxa de câmbio está apreciada no longo prazo, quando ela está cerca de 15% a 20%, o que fazem os empresários? Os empresários fazem seus cálculos de investimento. E eles levam em consideração não a taxa de câmbio de 3,80, que hoje, por acaso, está no equilíbrio. Eu me lembro quando eu falava com jornalistas há alguns anos atrás, 2, 3, 4, 5 anos atrás, e dizia que a taxa de câmbio precisava ser muito mais alta do que estava correndo. Eles olhavam para mim com um olho muito arregalado. Tanto assim, né? Agora chegamos no ponto. Por acaso, na crise, nós estamos com 3,80, que corresponde à taxa de câmbio que nós consideramos de equilíbrio industrial ou competitiva, né? Quer dizer, agora, nós estivemos sempre abaixo disso. E quando o empresário vai fazer seus cálculos, e a taxa de câmbio, em vez de estar a 3,80, está a 2,80, ele faz as contas e diz, não invisto. Não tenho competitividade, né? Eu invisto e os importadores vão importar e pôr no Brasil mais barato do que eu estou produzindo. Não posso. Então isso é um capitalismo sem lucro e sem competitividade. E aí sem investimento, porque a mola do desenvolvimento econômico é o investimento, que vocês fazem. Mas como é que vocês vão fazer investimento se a taxa de juros é escandalosa e se a taxa de câmbio é apreciada a 15% em média, né? Agora, por que essa taxa de câmbio é apreciada 15%, mais ou menos, né? Afinal, o Brasil, entre 1930 e 80, cresceu muito, então a taxa de câmbio não podia estar apreciada naquela época. Por que estava naquela época? Não estava e hoje está. A razão é a doença holandesa. Perdão, tem algumas pessoas que se incomodam porque não têm dificuldade de entender e ficam bravos quando ouvem a palavra doença holandesa. Mas é isso. A doença holandesa é uma sobreapreciação da taxa de câmbio
de longo prazo, causada pelo fato de que o país exporta commodities que utilizam recursos naturais abundantes e baratos. E isto permite a elas que a exportação dessas commodities seja feita com lucro a uma taxa de câmbio substancialmente mais apreciada do que a taxa de câmbio que é necessária para as demais indústrias que utilizam tecnologia do estado da arte mundial, que são produtivas, sejam competitivas. Então, quer dizer, para a soja ou para o minério de ferro, 2,80 está bom, 3 no máximo. Para a indústria precisa 3,80, se não 4. 3,80 eu acho que deve estar bom para vocês. Está bom. A diferença é a doença holandesa. Ora, a doença holandesa, né, que põe em 2,80 em vez de 3,80, para ficar bem... Quer dizer, essa doença holandesa, nós neutralizamos durante todo o período de 30... antes mesmo de 50, já nos anos 30, começávamos a fazer isso. Mas nos anos 50, sem dúvida, 50, 60, 70. O mecanismo de neutralização da doença holandesa, primeiro, eram taxas de câmbio múltiplas. As pessoas bem mais velhas lembram disso. Os mais jovens não lembram mais das taxas múltiplas de câmbio. E depois tem o modelo que eu chamo o modelo Delfim Neto, que foi o último modelo do meu mestre Antônio Delfim Neto, né? Quando ele chegou no Ministério da Fazenda, em 1967, havia já uma proteção muito grande à indústria nacional. Mas a indústria nacional não exportava. A exportação da indústria correspondia a 6% do total das exportações. Então, ele deixou o sistema de proteção à indústria, né, e criou um subsídio à exportação também de manufaturados, também muito alto, 45% nos dois casos. O resultado disso é que foi neutralizada a doença holandesa, porque a forma de neutralizar a doença holandesa é através de um imposto de exportação. Em consequência, o Brasil teve um crescimento enorme, teve um milagre inicialmente, mas depois continuou crescendo com outros, embora aparecessem outros problemas. Quer dizer, e a indústria brasileira, que representava 6% do total das exportações de 67, em 1990, que foi o auge, representou 62%. Então, o Brasil era um país industrial. Por quê? Porque o câmbio estava no lugar certo, porque o juro estava razoável e, portanto, porque a taxa de lucro é satisfatória para os empresários investir. Depois disso, quando nós fizemos a abertura comercial, eu fui a favor da abertura comercial. E hoje me arrependo. Embora eu seja a favor já, eu concordo. Eu sou membro atualmente de um pequeno grupo que nós montamos chamado Reindustrialização, com apoio da ABIMAC. Está lá também o Nakano, está lá o Beluso, né, e alguns outros economistas. E lá nós propusemos, não é, que a taxa de câmbio girasse, em termos reais, em torno de 3,60. E que nós concordávamos, então, em baixar as tarifas alfandegárias de 11% a 12%, que é hoje, para 4,5%. Então, nós não queremos proteção. O que nós queremos é uma taxa de câmbio competitiva, semelhante que os outros países têm, nossos concorrentes. Quer dizer, então, o que nós temos que fazer é isto. Quer dizer, o que nós temos agora é... Quando eu queria fazer a desvalorização, quando estava em 2,80, eu queria 3,80, vamos dizer, usando a expressão... Quando isso acontecia, dizia, não pode porque vai baixar salário. Não pode porque vai dar inflação. Bom, agora nem esse argumento existe. Quer dizer, o nosso problema é saber como é que a gente mantém essa taxa de câmbio nesse nível. E, para isso, é preciso neutralizar a doença holandesa, ou seja, é preciso colocar um imposto variável sobre a exportação de commodities. É um imposto sem fins fiscais. É um imposto que seria fascinante, esse imposto, porque seria um imposto no qual haveria já uma tabela dentro do imposto, de qual seria o imposto dependendo do preço internacional da commodity, uma tabela para cada commodity, né? E a tarifa, por exemplo, que pagaria a soja ou o minério de ferro hoje, seria provavelmente zero. Mas assim que o preço internacional dessas commodities começasse a subir, né, aí o imposto aparecia, o imposto aparecendo, os produtores
recuavam, e na recua de demanda, imediatamente a taxa de câmbio voltava para o lugar, ou não saía do lugar, e a economia continuava. Então, nós temos que pensar nisso e em outras ideias desse tipo, não é? Em vez de ficarmos repetindo que nós precisamos de produtividade. É claro, nós temos empresários que são capazes de fazer isso. Né? A impressão que eu tenho muitas vezes é que, lendo jornais, é que os empresários que estão dizendo para nós que os empresários são os tolos. Isso é ridículo. Não? Agora, os tolos somos nós, porque não somos capazes de entender qual é a importância do investimento e do lucro na macroeconomia. Como é importante que os 5 preços macroeconômicos estejam certos. Perguntar agora para o José Ricardo Roriz Coelho. Roriz, você é o diretor do Departamento de Competitividade aqui da Fiesp. Portanto, vamos falar nisso. Primeiro, até vou te pedir que fale a palavra lucro aqui, se você ainda conseguir fazê-la, né? Mas, além disso, eu ia te perguntar o seguinte. O professor Bresser falou que faz parte de um grupo de reindustrialização. Reindustrialização pressupõe que a gente está vivendo mesmo um processo de desindustrialização. Nós estamos vivendo isso, e, nesse caso, quais são as causas e até que ponto isso é responsabilidade da indústria, a gente pode fazer alguma coisa para isso, até que ponto isso é responsabilidade de governo, dos outros agentes regulatórios e do ambiente econômico que nos cerca? Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de contextualizar um pouco a indústria dentro da economia, aproveitando aqui essa oportunidade, né? E se nós analisarmos a trajetória de desenvolvimento de 25 países que têm 85% do PIB mundial, aqueles países que tiveram o crescimento mais importante, que tiveram investimentos maiores, que tiveram aumento de renda, sem dúvida nenhuma, tinham, coincidentemente, né, uma participação da indústria muito mais forte do que os outros no PIB. Então, traduzindo isso em números, se nós pegarmos os 9 países que mais cresceram durante um determinado período, em que conseguiram dobrar a sua renda per capita, passando aí de $10 mil habitante ano para $20 mil, entrando ali na entrada dos países em desenvolvimento, aqueles que conseguiram fazer isso é porque tinha a indústria participando com mais de 20% no PIB. Tá? Se nós observarmos, mesmo aqui no Brasil, quando nós aumentamos o nosso PIB de 2,5 para $5 por habitante ano, em paridade de poder de compra, né, nós conseguimos fazer isso em 15 anos, porque, naquela época, a indústria, a participação média na economia, nesse período, nesses 15 anos, estava em torno de 22,7%. Tá? E, nos períodos em que a indústria teve uma participação muito baixa, tá? Ela foi caindo desses 22,7%, quando nós dobramos isso de 5 para 10, que é os valores aí que a gente tem hoje, a depender do câmbio, né? Os valores que a gente tem hoje, nós levamos 39 anos. Ou seja, se nós quisermos aumentar nossa renda, se nós quisermos crescer numa velocidade maior do que temos crescido, se nós quisermos mais investimento, nós temos que ter uma participação mais relevante na indústria. O diretor-geral da OCDE citou aí que bons ventos sopraram para o Brasil nos últimos anos. Se a gente for ver, como foi dito pelo professor Bresser, né? Por exemplo, o banco, você tem as maiores taxas de juros e spreads do mundo, eles estavam muito satisfeitos aí durante esse período. O varejo, né, o comércio, ele pode vender um produto fabricado aqui no Brasil ou um produto importado. Passou esses anos aí, esses bons ventos, e satisfeitos da vida também, porque conseguiram, né, aumentar bastante as suas vendas, né? A classe média brasileira, aproveitando aí do câmbio, saía, ia às compras, voltavam com malas cheias, né? Esses programas sociais que ajudam, né, merecidamente a quem precisa e não merecidamente a quem não precisa também, esse pessoal teve um aumento de renda muito forte aí durante esse período. Agora, quando eles foram às compras, né, só para você ter uma ideia,
o Brasil, há 12, 13 anos atrás, de cada 10 produtos consumidos, manufaturados aqui no Brasil, um era importado. E, se formos pegar esse valor aí de 2014, de cada 4, um foi importado. E mesmo como o Brasil é considerado um país super fechado, né, nós tivemos um aumento aí das importações aí muito grande. Então, esse aumento de renda, quem capturou esse aumento de renda foi os produtos fabricados fora do Brasil. O Brasil não tinha condições para produzir aqui, durante esse período, que foi chamado aí de período de bons ventos para o Brasil. A indústria brasileira não tinha a menor condições de produzir produtos competitivos. E isso fez com que a nossa indústria, tá, provavelmente, esse ano, nós vamos ter 9% somente de participação no total da economia. 9% significa o mesmo número que nós tínhamos em 1947. Ou seja, a indústria ela vem regredindo a participação no PIB justamente nesse momento em que a população aumentou a renda e poderia, né, ter até alavancado a participação industrial no Brasil e, com isso, aumentando de uma forma consistente renda, atraindo investimento, né, e o Brasil poder crescer mais. Então, a situação nossa agora, se nós queremos aqui, nesse seminário, discutir bastante e criar uma agenda positiva, né, sem dúvida nenhuma, essa agenda positiva ela vai passar por termos uma indústria brasileira mais competitiva. E como o professor Bessa, ministro Bessa, disse que competitividade é uma palavra muito ampla, eu queria dizer, competitivo é poder produzir produtos aqui, né, a preços competitivos mundialmente e melhores, e produtos inovadores. Né? Quando o ministro da Fazenda, por exemplo, lançou, né, o plano, esse último plano para arrumar as contas do Brasil, eu lembro de uma frase dele, que ele falou assim: nós vamos tirar a desoneração da indústria e agora ela vai ter que caminhar com as próprias pernas. Eu fico imaginando, se a gente estava caminhando com a perna dos outros, com a ajuda de alguém, e a indústria ela caiu de 27% de participação do PIB para 9%, como é que vai ser agora? Né? Se, por exemplo, se você for fazer um investimento, as taxas de juros estão bem maiores, né? A gente fala muito em inovação. Como é que você vai inovar se, por exemplo, você corre o risco de não ter a lei do bem no ano que vem? Os salários eles subiram muito acima da inflação, né? E os encargos trabalhistas são muito maiores do que do pessoal que está aqui, dos países, da turma que está aqui de fora, e eles sabem disso muito bem, porque estudam o Brasil e conhecem muito bem a situação nossa aqui. Um custo adicional a isso, se nós pegarmos esses 25 países, que têm 80% do PIB mundial, se nós somarmos todos os processos trabalhistas dos outros 24 países, o Brasil tem mais processo trabalhista do que ele. Isso é um custo adicional ao que nós temos. E, então, como é que nós vamos melhorar a nossa produtividade dentro de um cenário como esse? Todo mundo fala em melhorar a produtividade. Você melhora a produtividade com mais investimento. Investimento com máquinas, equipamentos, em processos de última geração, com tecnologia de última geração. Se a indústria ela é responsável por 77% do investimento em pesquisa e desenvolvimento e 70% de tudo que é inovado no Brasil, e se a indústria representava mais de 20% e hoje é 9%, isso significa que a inovação do Brasil ela está piorando, até porque quem investe em inovação é a indústria, e a indústria está diminuindo de tamanho. Né? Então, um quadro desse, eu diria que é alarmante. É alarmante. E o que eu gostaria, né, na apresentação também do diretor-geral da OCDE, né, ele falou: esse é o 7º relatório que a OCDE faz junto com o governo. Né? Então, o que todos nós esperamos é que as recomendações desse 7º relatório elas sejam acatadas pelo governo, que aparentemente as 6 relatórios anteriores, né, provavelmente utilizaram muito pouco. Né? Se falou também aqui em política industrial.
né? Há pouco tempo atrás foi lançado o Plano Brasil Maior. Ora, esse Plano Brasil Maior, ele tinha uma série de metas, de objetivos, e esses objetivos, né, eram um PowerPoint que provavelmente tinha aí mais de 60 slides de apresentação. Passados 6 meses, 1 ano, ele não foi monitorado, nenhuma meta foi alcançada, ninguém mais falou nisso, e alguns itens que estavam lá, como, por exemplo, reintegra para incentivar exportações, desoneração da folha, até porque desoneração da folha é porque os encargos trabalhistas no Brasil são bem maiores proporcionalmente que em outros países, e existe também uma diferença tributária. Quando ele foi discutido, foi muito mais por causa disso. Tá? A desoneração da folha, a indústria perdeu, e saiu agora recentemente um estudo sobre o que o Brasil, né, quais são as desonerações de impostos que tem. Eu não sei se vocês sabem aqui, mas a indústria ela paga 1/3 das contas do governo. Essa gastança toda, 1/3 é imposto que é recolhido da indústria. Tá? Então, a indústria, embora ela tenha 9% do PIB brasileiro, ela paga 30% da indústria. E nessas desonerações todas, que eu citei há pouco, né, 21% vieram para a indústria. E esses 21% de desoneração, ele volta para o governo, para cada 3 que ele arrecada, 1 vem da indústria. Né? Então, para criar essa agenda positiva, volto a dizer, né, nós temos que reconhecer aqui no Brasil a importância da indústria, né, nós temos que reconhecer que a indústria não é ouvida, tá, quando você tem, às vezes, algumas definições de políticas públicas. Deixa eu citar um exemplo rápido aqui, aproveitando que tem até o cônsul do México aqui do meu lado. A indústria de petróleo e gás no Brasil. O Brasil tem quase 47% das reservas de petróleo não convencionais, tá, aqui na nossa região. E ele só atrai 6% do investimento mundial nisso. Por quê? Porque as nossas regras, né, a nossa regulação é totalmente contra a atração de investimentos. O México, por exemplo, ele fez um leilão há pouco que foi um sucesso. Né? Ele fez um primeiro leilão que não foi bem, depois ele mudou, e esse agora foi um sucesso. O Brasil acabou de fazer um leilão recentemente que foi um fracasso total. Tá? Nós não, enquanto que o mundo inteiro, independentemente do preço do petróleo, que agora está em queda, né, nós temos uma reserva enorme aqui, poderíamos estar atraindo investimento, essa regulação de obrigação de que uma empresa nacional tenha a obrigação de ter 30% das operações, sendo que ela está com um problema financeiro que vai levar muito tempo para ser resolvida, faz com que esses leilões sejam um fracasso e a gente não consiga atrair investimento. Mas eu citei um exemplo só, porque ninguém é ouvido, a iniciativa privada brasileira, muitas vezes, ela fica sabendo dessas decisões depois que elas acontecem, a gente não tem a possibilidade de participar quando ela é gerada, quando ela está sendo discutida, e o resultado é tudo isso aí. É a indústria caindo de 27% de participação para o PIB para 9%, e agora tem um discurso até muito fácil. Nós temos que restabelecer a confiança do empresário. É como se a presidente da República chamasse lá 9 grandes empresários, meia dúzia de banqueiro, e aí faz uma reunião lá de 3 horas, e filma lá um pouquinho o pessoal, depois sai, e eles falam, não, agora nós temos confiança no Brasil. Confiança não se adquire desse jeito, não. Confiança se adquire com a estratégia de médio e longo prazo. Você define uma estratégia, você tem um diagnóstico. E diagnóstico todos têm. Só da OCDE tem 7 relatórios, mais um monte aqui do Decontec, DPCOM, e vários aí. Fizemos um trabalho enorme com a BEM. O ministro Bresser está fazendo um trabalho com a BEM. Aqui um diagnóstico nós temos, mas tem que ter uma estratégia de país de médio e longo prazo. E o encadeamento de ações. E o que nos faz ter confiança é o encadeamento de ações que, embora a gente perceba que o momento é difícil, que vamos ter que apertar o cinto, como falou o nosso presidente Paulo Scaff, que vamos ter 1, 2, 3 anos de crise, porque toda crise passa, mas nós temos que ter um encadeamento de ações mostrando que lá na frente, né, nós vamos estar numa situação melhor, nós vamos fazer as reformas necessárias e
e que nós possamos sair dessa situação de dificuldade que a gente passa hoje. Zé Ricardo, acho que o seu diagnóstico é dramático, a altura da situação que estamos enfrentando no Brasil. Acho que a indústria deu a sua cota de sofrimento bastante importante. Nessa segunda rodada, queria ver se a gente consegue passar para uma outra etapa da nossa discussão. Quer dizer, o que temos diante de nós em termos de mercado? No que devemos nos especializar? Sempre se diz que a indústria brasileira é muito voltada para o abastecimento interno, porque temos um imenso mercado, sempre potencial de crescimento. E, enquanto isso, estamos vendo aqui o acordo como esse do Pacífico, em que países vizinhos se encaixam em cadeias produtivas e, com isso, tem grandes chances de melhorar a sua produtividade. Isso dependeria do quê, em termos de legislação, de regulamentação? Ou seja, se queremos passar para para a solução de problemas, para a construção de consensos, o que devemos fazer agora? Quais são as sugestões específicas que a OCDE nos faz diante do cenário mundial e do Brasil em particular? E para onde devemos, digamos, mover as nossas forças? Eu gostaria de voltar à questão só da reindustrialização, que eu sinceramente acho que é fundamental para o Brasil e, exatamente, no nosso relatório, um dos capítulos é exatamente como promover uma indústria mais forte do Brasil. O Brasil tem tudo para se tornar e reforçar como potência mundial da indústria. Só que não está lá ainda. Em alguns setores sim, mas ainda não está lá. Eu gostaria de mostrar, não sei se é possível filmar, este gráfico que mostra, talvez não se consiga ver, mas que mostra o valor acrescentado da indústria no Brasil comparativamente à Ásia. Como acho que não se consegue ver bem, o Brasil está mais ou menos em percentagem de PIB, 25% do PIB, a cair, como disse, e bem anteriormente, mas enquanto na Ásia e no Pacífico estamos a falar acima de 40%. Se quiserem um exemplo da América Latina, o México, por exemplo, quando se abriu a NAFTA, quando abriu a sua economia, quando começou a implementar as reformas que a OCDE e outras organizações internacionais recomendaram, de abrirem os mercados de produto, reformar os mercados de trabalho, conseguirem tornar-se menos burocráticos. E, como agora o exemplo do México, do Pacto por México, que é um exemplo extraordinário de perceber como reformar, com algum consenso político, os resultados são dramáticos. E, neste momento, o México aumentou, o valor acrescentado da indústria no PIB aumentou de 25% em 1990, ou 93, mais ou menos, para acima de 35% agora. Portanto, abrir-se ao mundo, não ter medo de apostar em mercados internacionais, não ter medo de atrair ainda mais investimento nacional e internacional, acho que é fundamental para o Brasil ficar mais competitivo. Eu dou um exemplo também podem ver no nosso relatório, provavelmente, como eu disse, não se deve ver aqui, mas se olharem para as tarifas que existem da importação no Brasil, enquanto o México, a Colômbia, a Coreia, o Chile, os Estados Unidos e os BRICS têm taxas de importação de tarifas cerca de 4%, 5%, o Brasil está ainda acima dos 10%. Portanto, maior abertura ao mundo também acho que é preciso. Mas gostaria também de dizer que, e nós falamos muito sobre isso, como disse, é muito importante que o Brasil seja visto como um país, e seja um país amigo do investimento. E para que tal aconteça, se nós virmos alguns dos diagnósticos que nós fazemos ao setor de serviços e ao setor industrial, ao nível do setor dos serviços, ao nível de restrições à abertura de negócios e à exploração de negócios no Brasil, o Brasil, em 18 setores que nós olhamos, que vai desde os correios aos serviços bancários, a muitos outros serviços, o Brasil, em todos esses setores, tem níveis de restrições, ou seja, de abertura, de competição, de investimento, que estão muito acima de todos os países da OCDE. Pior que isso, se vocês se compararem com a Colômbia é aqui perto, a Colômbia está quase em todos esses setores, está abaixo a nível de restrições da OCDE. Portanto, houve uma política muito concreta por parte da Colômbia, por parte da Coreia, por parte do México, por parte do Chile, de dizer o que nós temos que fazer eles também têm um mercado muito menor que o Brasil, certamente, mas o que eles têm que fazer para se tornarem mais competitivos é baixar as barreiras ao empreendedorismo, baixar as barreiras
aos monopólios, ou seja, aumentar a competição. E isso fez com que houvesse muito mais inovação, que houvesse muito mais investimento, que houvesse muito mais atratividade. E o Brasil tem que fazer isso. O Brasil, como disse, tem que baixar as barreiras, os obstáculos ao desenvolvimento industrial. Acho que uma política de reindustrialização é fundamental para o país. Mas, como disse, não pode ser como se diz em inglês, não pode ser uma estratégia dirigista, ou seja, o governo dizer top-down, para baixo, olhar para baixo e dizer eu sei melhor que os empresários, eu sei o que é que vocês precisam. Tem que ser exatamente o contrário. Perguntar aqui na Fiesp, perguntar noutras associações também, em todos os países, em todos os setores, e perguntar o que é que vocês precisam para vocês se tornarem mais competitivos e abrirem-se ao mundo. O que é que vocês precisam para conseguir exportar mais? É preciso não ter medo de dar este passo. Algumas das indústrias já o fizeram. Dou exemplos na aeronáutica, que competem com os melhores do mundo. No agroalimentar, competem com os melhores do mundo. É preciso fazer o que se fez na aeronáutica, no agroalimentar, abrir a competitividade, abrir a competição e, como disse, dar um passo importante para desburocratizar, descomplicar e ajudar os empresários, em vez de pensar que os empresários estão aqui para ajudar o governo. Eu faço a mesma pergunta para o ministro Bresser. Quer dizer, vamos atacar o quê imediatamente para reindustrializar o Brasil? Então, quer dizer, veja, eu ouço muito se falar que, e eu ouvi hoje aqui se falar muito, que é preciso integrar o Brasil, né, internacionalmente, que o Brasil é fechado demais. Eu sou absolutamente favorável disso. Me dizem que é preciso reduzir a burocracia, absolutamente de acordo. Agora, essa coisa de integrar o Brasil, né, no sistema internacional, integrar na globalização, eu sou absolutamente de acordo, mas há duas maneiras de fazer isso. Há uma maneira subordinada e há uma maneira competitiva. Quer dizer, eu absolutamente não estou interessado que o Brasil se integre, não é, internacionalmente de maneira subordinada. O que é se integrar de maneira subordinada? Essencialmente, é ter um déficit em conta corrente alto. Quer dizer, é uma coisa curiosa. Eu acabei de escrever um artigo a semana passada na Folha, defendendo fortemente o ajuste fiscal, porque eu sempre fui firmemente contra déficit público. Mas o que eu não ouço ninguém falar é no déficit em conta corrente. E o déficit em conta corrente do Brasil, o ano passado, foi de 4,6% do PIB. Aí eles me dizem, não, mas lá o norte, eles me dizem, não, mas ótimo, isso é poupança externa. Déficit em conta corrente é poupança externa que se adiciona ao investimento interno. Não é verdade. Quer dizer, como é que chama? Contabilmente é. Mas como esses 4,6 de poupança externa que nós tivemos no ano passado, né, não deram investimento nenhum. Por quê? Porque a poupança interna diminuiu correspondentemente. Há uma alta taxa de substituição da poupança interna pela externa em países como o Brasil. Né? Quer dizer, quando você tem um déficit em conta corrente, você tem uma taxa de câmbio. O meu entendimento, não posso explicar porque não tem tempo aqui, mas o meu entendimento é que o Brasil devia ter uma meta absolutamente clara. Um déficit em conta corrente zero. No dia que o Brasil estabelecer essa regra e trabalhar por essa, aí nós vamos nos integrar internacionalmente muito mais, porque nós vamos ter uma taxa de câmbio competitiva, e com essa taxa de câmbio competitiva, nós vamos entrar nas cadeias de valor, etc. Por que nós não entramos nas cadeias de valor? Porque não somos competitivos. Nós queremos ser competitivos, nós temos que ter um déficit em conta corrente zero, uma taxa de câmbio, portanto, competitiva. Não, mas então isso significa que nós não queremos as multinacionais? Absolutamente, 100% a favor das multinacionais. Como na China. Mas não para financiar déficit em conta corrente. A China não tem déficit em conta corrente. Os países asiáticos, do leste asiático, raramente têm, e a China nunca tem déficit em conta corrente.
Mas aqui não se fala nunca disso, porque lá em cima, lá fora, não gostam que a gente fale sobre esses assuntos, porque eles querem que nós tenhamos um déficit em conta corrente. Doutor Álvaro, eu vou fazer a pergunta, na verdade, para o doutor José Gerardo, mas é interessante que a gente, de novo, discutindo todos esses eventos, o senhor falou da necessidade do Brasil ser visto como um país aberto ao investimento. Eu acho que isso só vai acontecer internacionalmente quando ele foi visto aqui dentro por pessoas como o Roriz, como um país aberto ao investimento. É muito interessante o depoimento que vem de quem está aqui investindo e fazendo indústria sobre as dificuldades que se enfrenta hoje aqui. Enquanto essa percepção não mudar internamente, ela jamais vai mudar lá fora. E aí eu queria lhe perguntar, doutor José Gerardo, sobre o diálogo que se estabeleceu no México, sobre esse processo do governo de ouvir e consultar os setores da sociedade antes de tomar as decisões, e sobre essa mudança regulatória que aconteceu no México. Vocês usavam no México a expressão custo México? E vocês conseguiram reduzir o custo México como nós temos o custo Brasil? Não, eu não me lembro de ter escutado o termo custo México, mas tínhamos um custo México e ainda temos, sem dúvida, tá? E todos os dias trabalhamos para tentar diminuir e ser mais competitivos, como vocês estão falando aqui. Mas eu gostaria sublinhar, tá, que não somente as reformas macroeconômicas, com todo o respeito que foi dito, não só a reforma macroeconômica, mas a reforma microeconômica nós achamos que é fundamental para diminuir o custo de fazer negócios, tá? Reforma microeconômica, ou seja, fazer funcionar os mercados de maneira eficiente, tá? Isso eu acho que é fundamental, diminuir o custo de fazer as empresas, de fazer negócios, tá? Então, eu gostaria, outro comentário que eu gostaria de fazer também, tá? É que quando o México se abriu, o nosso déficit comercial não aumentou. Ao contrário, se você olha nossas cifras de comércio total hoje em dia, tá, o nosso comércio está praticamente saldado, tá? Nós exportamos quase 400 bilhões de dólares, tá? Importamos aproximadamente a mesma cifra, tá? E para você poder exportar, você tem que importar muito também, tá? Porque você tem que trazer os melhores componentes, partes componentes, maquinária, equipamento, tá? E isso me leva ao seguinte ponto, que é o ponto da concorrência econômica, e é que a concorrência econômica, na verdade, já que é muito importante o diálogo também com a OCDE, que tem muita experiência de muitos países, tá? É que a concorrência econômica é um valor, tá? Não é um inimigo. A concorrência econômica é o amigo, porque através da concorrência econômica você tem pressão competitiva, competitive pressure, fala a Escola de Negócios de Harvard, né? Competitive pressure. Bom, isso que você precisa trazer para incentivar os produtores a serem mais eficientes, mas você também precisa de um governo que acompanhe o processo e que verdadeiramente diminui o custo. A concorrência econômica faz os produtores inovar, ser mais inovativos, porque para você concorrer você tem que inovar, você tem que diminuir custo, tá? Você tem que ser mais eficiente com aquilo que você faz, tá? Então, tem várias iniciativas com a OCDE que têm sido muito proveitosas para nós, tá? Tem feito avaliações sobre a política de inovação do México, tá? Tem o Policy Framework for Investment, que é um checklist. É um checklist de políticas, como você é mais amigável para o investimento, tá? Acho que esse é muito importante também, tá? E eu gostaria de mencionar o acordo de cooperação entre o México e a OCDE para fomentar a competitividade do México, que tem que ver com dois pilares, tá? Fundamentais. O primeiro é o pilar da concorrência econômica e outro é o da reforma regulatória, tá? Como que foi feito isto, tá? Foram constituídos dois grupos de especialistas, tá? Apoiados pela OCDE, trabalhando com a Comissão de Competência Mexicana e outro trabalhando com a Comissão de Melhora Regulatória. O primeiro, de competência econômica, aplica o toolkit,
quer dizer, analisa setor por setor, lei por lei, política por política, regulamentação por regulamentação, e vê o impacto sobre a concorrência econômica que a regulação tem. Se a regulação propicia monopólios ou impede de alguma maneira a concorrência econômica, você faz uma proposta para reformar essa lei, esse regulamento, essa política, para fazer mais amigável a concorrência econômica, tá? Esse é um ponto. O outro é o grupo de especialistas que trabalha com a Comissão de Melhora Regulatória. E aqui a pergunta é: existe alguma melhor maneira de fazer uma regulação, uma política ou uma lei que minimize o custo para as empresas de cumprir com essa regulação, mesmo sendo ela legítima? Pode haver uma melhor maneira de você cumprir com essa regulamentação, com essa lei, tá? E este trabalho tem se reproduzido, sobretudo o trabalho da melhora regulatória, a nível de Estado e nível de prefeitura, município, tá? Os resultados têm sido muito importantes. Eu não atribuo todo o resultado positivo à OCDE, que tem participado de maneira muito importante, é óbvio, tá? Mas o México foi o país que saiu melhor posicionado no estudo do Banco Mundial, The Ease of Doing Business. O México apareceu no primeiro lugar, tá? Aliás, tá? Também apareceram em primeiro lugar, junto com o México, o Chile, o Peru e a Colômbia. Aparecem bem no topo da classificação. Aparecemos ainda no lugar 40, 50, mais ou menos, tá? Mas o resto da América Latina está bem atrás, tá? Então, eu acho que é importante não fazer como o México fez, mas sim tomar em conta as experiências, tá? Que outros países têm seguido, tá? E se abrir-se mais. Eu acho que é importante, um momento muito importante para o Brasil. Eu estudei no Brasil, eu já morei 10 anos da minha vida aqui no Brasil, conheço alguma coisa do Brasil, mas eu acho que é importante um país que tem tantas origens culturais, tá? Que seja um país também que é muito mais propício para se abrir também ao resto do mundo. Muito obrigado. Eu queria aproveitar essa experiência do México e como digamos, se reunindo, os parceiros conseguem obter soluções, para dizer e perguntar para o Zé Ricardo, porque não é por falta de reunião no Brasil, né? Há vários conselhos, toda hora Brasília convoca conselho disso, conselho daquilo. Qual é o que acontece nessa relação entre o meio empresarial e o governo e suas diversas instituições, que, ao invés de estreitar a relação, insiste na complicação, porque simplificar, descomplicar é algo que se ouve há muito tempo no Brasil. No entanto, não caminhamos, porque vira e mexe, esse diagnóstico é retomado. Então, para fechar esse painel, Zé Ricardo, eu gostaria que você apontasse quais são as necessidades, digamos, as expectativas macroeconômicas para dar um impulso maior para a indústria em particular e para a economia no geral, mas também o que tem na nossa cultura, no nosso comportamento, que não permite, impede que a gente caminhe nessa leveza do Estado, nessa relação de mais confiança. Onde reside essa desconfiança toda? Mônica, antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de tocar no assunto, até porque ele é recorrente e várias vezes foi comentado aqui, sobre a questão de abertura comercial. Nós, empresários brasileiros, nós não temos medo de concorrência, de abertura comercial. E até eu citei um dado que, há 12, 13 anos atrás, de cada 10 produtos manufaturados no Brasil, um era importado. E, nesse último ano, de cada 4, um foi importado. Então, foi um brutal aumento de entrada de produtos estrangeiros aqui. E, mais do que isso, essa tão propalada aumento de renda da classe média brasileira, quem absorveu isso foi a indústria lá de fora, foi o emprego lá de fora. Inclusive, essa renda que agora a gente começou a perder com desemprego, com pessoal menos propenso a ir às compras, etc., né? Quem capturou a fase áurea disso aí foi a indústria de fora. O grande problema é que, durante esse período, não importa se uma tarifa é 4, aqui é 10 e tal, depende muito da taxa de câmbio. O problema é que nós tínhamos um câmbio aqui que, durante grande parte do tempo, ficou perto de 2, né?
E, então, independentemente de qualquer tarifa que tivesse, o Brasil ficou totalmente exposto à entrada de produto de fora. Agora, nós, empresários, nós queremos, a única coisa que a gente quer, né, é poder produzir aqui de uma maneira competitiva, para poder ter preço e qualidade, para poder exportar nosso produto em igualdade com os países que concorrem com a gente, e também aqui no nosso mercado interno, a gente poder vender os nossos produtos tendo as mesmas condições que o estrangeiro tem para produzir esse produto lá fora. Então, como é que você vai produzir aqui no Brasil com esse custo de capital? Você tem a maior taxa de juros do mundo e o maior spread bancário do mundo, provavelmente, está aqui no Brasil. Você tem uma infraestrutura horrorosa. Eu sei que vários países desses que a gente concorre também têm, mas, por exemplo, na carga tributária brasileira, é uma parafernália, né, que já foi citada aqui também, o que você tem na empresa, numa reunião de diretoria de empresa ou numa reunião de conselho, você, ao invés de estar falando em estratégia, inovação, novos mercados, novos clientes, etc., você passa 30% ou 40% falando das mudanças que tiveram na última semana em relação às normas regulatórias que a empresa precisa de ter. E nós gostaríamos de gastar muito mais dinheiro em passagens para ir buscar novos clientes aqui e lá fora do que ficar indo lá em Brasília, até porque as idas em Brasília adianta muito pouco, né? Geralmente, a gente vai lá, deixa a gente esperando 2 horas, e as respostas são sempre as mesmas. Provavelmente, hoje, aqui também, o que vai ser dito é o que a gente escuta aí todo dia, mas o que o empresário precisa é simplificação, é deixar a gente trabalhar, assim, você ter uma regulação que seja favorável ao investimento, né? Hoje, para você investir no Brasil, é uma luta diária, né? E o professor Bresser falou, além de ser uma luta diária, você ganha muito mais aplicando dinheiro no mercado financeiro do que você investindo em obras e contratando gente. Para que você vai falar? Por que eu tenho dor de cabeça de fazer uma edificação, comprar máquinas, equipamentos, treinar gente, e se eu posso pegar esse dinheiro e colocar no banco ali, numa aplicação financeira, que eu ganho muito mais. Então, com relação à sua pergunta, assim, nós não precisamos de muito, não. A gente só precisa de que simplifique isso, deixe a gente trabalhar e que a gente tenha as mesmas condições dos países que competem com a gente e que a gente sabe quais são, conhece esses estudos, provavelmente, né, você tem ali uma receita do que é importante, né, para que você atraia investimento. Isso é rápido. Você tem o exemplo do México aí com petróleo, ele errou muito tempo nessa área de petróleo, aprendeu, fez um leilão errado, em poucos meses consertou e foi um sucesso. Então, temos que aprender e não ficar insistindo nos mesmos erros, fazendo mais do mesmo. A gente faz mais do mesmo. Aquele plano Brasil maior, ele mudou de nome umas 4 vezes e era a mesma coisa. E hoje ninguém lembra, porque ninguém acompanhou, ninguém sabia. Que, assim, as metas, né, foram deixadas de lado 3 meses depois. Então, a resposta, eu acho que seria essa, uma simplificação e uma agilidade e você tirar as amarras do investimento, né? E essa questão de confiança vem nisso. Todo mundo está falando em confiança. Hoje, como foi uma palavra mágica, né? A confiança. A confiança você constrói de um dia para o outro, né? Não é por decreto que você diz que, de agora por diante, você vai ter confiança. Você passa a construir isso. Então, essa confiança ela vai vir a partir do momento que a gente perceber que ações estão sendo encadeadas, como eu falei anteriormente, né, para que a gente resolva essa situação. E não tem medo de crise também, não. Todas as crises passaram, e essa vai passar também. Agora, o importante é aproveitar essas crises. Por exemplo, nós estamos o ano inteiro falando aí, discutindo com relação a arrumar as contas públicas, não é no curto prazo. Por que a gente não aproveita essa confusão toda, essas discussões todas, para estar também discutindo as reformas primordiais que têm que ser feitas no Brasil? Reforma da Previdência, reforma trabalhista e várias outras reformas. Nós deveríamos estar discutindo isso também, porque sabe o que vai acontecer? Vamos supor, todos os planos do Brasil até agora, né, todos os planos, inclusive do ministro Bresser, foram de aumento de impostos. Nenhum plano foi de cortar gasto do governo, tá? E nós percebemos e analisando aqueles países que tiveram maior sucesso no período de crise e fizeram um plano para sair da crise, tá?
E os que foram melhor foram aqueles que diminuíram os seus gastos, que fizeram não via aumento de impostos, e sim por diminuição de gastos. Tá? Então, deviam estar aproveitando essa crise agora para a gente pensar mais a médio e longo prazo. Essa questão da Previdência, por exemplo, se não mexermos nisso agora, provavelmente daqui a 5 anos, nós vamos estar aí pedindo mais imposto, o governo pedindo mais imposto de novo, até no ano que vem, aí você não vai fechar as contas. Então, é primordial que a gente comece a atacar esses problemas que há tanto tempo, né, nós já sabemos quais são, há tanto tempo apareceram soluções que poderiam estar sendo já discutidas para serem implementadas, mas nós não conseguimos fazer isso. Talvez porque o problema, como disse o presidente Paulo Scarfe, seja um problema político, né, uma vontade política de fazer isso agora. Roriz, eu queria agradecer. Eu acho que esse foro tem exatamente a característica do que se está buscando, que é o diálogo, que são todas as partes aqui falando e ouvindo. Ele representa também a chance para nós de vermos soluções como essas que estão sendo trazidas e ver que outros países superaram esse problema. Isso é sempre um alento em momento de crise, para a gente saber que o caminho existe e poder estabelecer esse caminho. Eu queria agradecer aos nossos painelistas, queria recomendar mais uma vez a todos a leitura desse relatório divulgado ontem pela OCDE sobre Brasil 2015, é um relatório que faz uma excelente radiografia da situação onde nos encontramos, e, em nome da eficiência que tanto discutimos, nós vamos partir rapidamente para o segundo painel para recuperar um pouquinho do nosso atraso aqui e seguir propiciando esse debate. Então, muito obrigado a todos.